Então vamos lá, vamos para o módulo 2, continuação aqui, aula 3, né? Muito importante essa aula. Se você tem filhos, digamos que ela é primordial, né? Então a gente vai falar sobre mãe solteira, viajando e morando com um filho menor. É claro que se você não é mãe solteira também, é mãe casada, não tem problema, pode ficar comigo aqui na aula, que eu também vou dar dica para vocês, né? Eu coloquei esse tema aí porque é uma questão aí que eu sei que é muito importante. Digamos até que a maioria das mulheres que migram cá para Portugal são mães solos, né? Como eles dizem aqui, mães solteiras, mães que são divorciadas, separadas. Muitas delas aí até falam comigo, eu acho engraçado essa maneira de dizer, não vivi, mas eu nunca fui casada não, eu só tive mesmo meu filho, a gente namorou. Gente, é a mesma regra, independente de se você foi casada, se você teve um relacionamento, se você ficou um tempo aí com o pai da criança ou não, é a mesma questão, porque aqui a gente vai falar o quê? Do documento da criança. E se essa criança foi registrada com o nome do pai, é igual para todo mundo, independente se você teve uma relação com o pai duradoura ou não, tá certo? Então já fica essa questão aí para vocês que eu vejo que é recorrente aí de dúvida dos meus seguidores, tá certo? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a documentação quando a gente pensa em vir morar cá em Portugal. É uma questão aí que eu posso falar de carteirinha, né? Já que eu, mãe de 3 filhos, divorciada aí do pai das crianças, o mesmo pai, né, dos meus 3 filhos, mas se não fosse, você vai fazer todo esse processo com o pai de cada criança, sem problema nenhum, um pouquinho mais trabalhoso, que vai ser do que o meu, mas enfim, a questão é a mesma. Aqui eu tenho muita coisa para falar para vocês de experiência minha, que eu passei morando cá em Portugal já há alguns anos. Então eu posso te dizer aí com toda a propriedade, é claro que a minha experiência, porque também o que eu percebo aqui em Portugal é que cada órgão age de uma maneira pior, cada funcionário age de uma maneira. A gente não percebe muito aqui em Portugal uma regra específica para todos. Então, assim, várias vezes eu ajudei aí várias mamães que estavam na mesma situação que eu, situações que eu consegui, experiências que eu consegui, e a pessoa vinha até mim, Vivi, eu fiz da mesma maneira e não consegui, ou o contrário, que exigiram para mim certos documentos e a pessoa nervosa, preocupada aqui em Portugal, foi lá no mesmo órgão, né, que é o CEF, que é de regularização de estrangeiro, de imigrante, né, aqui em Portugal. E quando chegou lá, não pediram esse documento para a pessoa, graças a Deus, que bom para ela, e ela conseguiu regularizar a criança sem aquele documento. Então eu vou colocar para vocês aqui o que é correto, o que dizem os sites, quando a gente faz aí a pesquisa, os sites oficiais cá de Portugal, que é a maneira correta de fazer. Mas pode ser que você tenha experiência de algum outro conhecido, de alguma outra pessoa aí que você segue e que fale que não é dessa maneira, que não é desse jeito, mas eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência e o que realmente é correto, tá certo? Então a primeira situação que a gente vê quando a gente decide ou tá planejando vir morar cá em Portugal com o filho e o pai não vai vir junto, porque eu tô falando isso, né? Já que eu falei que esse vídeo são para todos, né? Você que tá aí me assistindo com o maridão do lado ou com a esposa do lado e vai vir os dois, que bom. Mas também é importante você saber dessa questão que eu vou colocar aqui para você. Na hora de tirar o passaporte do filho menor, certo? A gente quando vai fazer o agendamento, né? É totalmente online, a gente entra aí no site da Polícia Federal no Brasil para fazer o agendamento. No próprio site da Polícia Federal, ele te dá a opção de você colocar que o menor ele pode viajar apenas acompanhado com os 2 genitores, ou seja, com o pai e a mãe junto, você no próprio passaporte, porque antigamente você tinha uma autorização de viagem separado que causa muita dúvida, a gente vai falar sobre isso a seguir. Mas agora no próprio passaporte, você tem essa procuração, podemos dizer assim, ou é declaração, agora me deu uma dúvida, mas enfim, no próprio site da Polícia Federal eles disponibilizam lá
os 3 tipos para você poder imprimir, na verdade, para poderem assinar. Digamos que o pai não vai poder ir no dia que está marcado para tirar o passaporte do menor, ou a mãe não vai poder, tanto faz. Gente, eu falo pai porque como eu sou mãe, me desculpem, tá? Não é feminismo, mas eu sempre me coloco aí no lugar. Por isso que eu falo que o pai não vai poder ir, porque foi a minha situação. E aí ele pode assinar essa procuração dando os poderes que vocês dois desejam, já que é uma decisão de consenso, e autentica a assinatura no cartório. Se ele não for junto, tem que autenticar a assinatura de quem não vai para o outro levar e ser válido. Se forem os dois, tirar o passaporte do menor. Lá mesmo, a atendente, de novo, ó, participação especial, desculpem, a atendente lá da Polícia Federal, na hora, ela pergunta o que vai colocar no passaporte, se o menor só vai poder viajar acompanhado dos dois. Se vocês falarem sim, ela vai imprimir na hora o documento e vocês dois assinam, tá certo. Ou se pode viajar com apenas um dos genitores, não pode viajar desacompanhado. Ela vai imprimir essa declaração, vocês assinam na hora. Ou o que eu coloquei para os meus 3 filhos, para poder não ter que ficar dependendo aí de qualquer viagem, já que o pai ou a mãe não vai estar junto, né, morando junto, residindo junto, a criança possa ter um pouquinho aí de autonomia. Então eu coloquei dando amplos poderes, que é aqui deixa mais aberto, né? Dizendo que o menor pode viajar até desacompanhado ou com um dos genitores. E aí a gente assinou na hora, no meu caso o pai das crianças foi junto comigo tirar o passaporte, eu assinei, ele assinou, não precisa estar autenticado, a própria atendente, como eu falei, ela imprime pra gente na hora e a gente assina. E dos meus 3 filhos tem essa palavrinha aí no próprio passaporte dizendo que a criança, o menor, pode viajar até desacompanhado, tá certo? Então, assim, a gente não fica aí tão dependente do outro para cada viagem que vai fazer. Se colocar essa autorização mais restrita, no Google aí, você pesquisando, você coloca lá, autorização de viagem para o exterior, você vai ver vários modelos, além do passaporte, você tem que ter essa autorização de viagem quando não vai os dois. Já que colocou que os dois têm que estar junto, quando não tiver, tem que imprimir essa autorização de viagem, ela é válida por 2 anos da data que ela foi autenticada. E o pai que não vai passar junto na imigração, que não vai embarcar junto com a criança nesse voo internacional, ele tem que autorizar, assinar e autenticar, e junto com o passaporte a mãe tem que levar essa autorização de viagem para poder passar na imigração aí no Brasil. Lembrando que aqui em Portugal, gente, na imigração você não precisa apresentar também essa declaração, não. É outra dúvida muito grande, as pessoas têm muita dificuldade, eu acalmo o coração. Na verdade, as pessoas imprimem 2 vias, assinam e autenticam as 2 vias, para quê? Para poder guardar uma na bolsa, se der algum problema, vai que, sei lá, tem algum problema antes de levantar voo, né? E a Polícia Federal entra no avião, já que uma via na imigração fica com o guarda quando a gente mostra o passaporte aí no Brasil, no aeroporto do Brasil. E a outra via ficaria na tua bolsa guardada para precaução, porque numa situação normal você não precisa mais dessa via cá em Portugal. Outra dúvida, dica de ouro aí que as pessoas têm: Vivi, essa autorização de viagem, o meu filho tem no passaporte dele que tem que viajar com ambos os genitores, o pai e a mãe, só que o pai não vai. A gente não sabia, não colocou essa autorização aí dando amplos poderes, e aí eu tenho que apostilar, Vivi. As pessoas, não, gente, a gente já gasta tanto dinheiro, né? O apostilamento, o que eu falei no outro vídeo? Que o apostilamento é para o documento ser válido aonde? Aqui em Portugal. E você não vai precisar dessa autorização de viagem aqui em Portugal. Você vai precisar para embarcar onde? No Brasil. Então você não precisa apostilar, basta autenticar a assinatura do responsável que não vai estar junto com a criança para poder apresentar onde? No aeroporto brasileiro. Se o documento é brasileiro e você vai apresentar esse documento no aeroporto do Brasil, então não precisa o documento estar apostilado. Pelo amor de Deus, a gente já gasta tanto dinheiro, não vai gastar mais dinheiro à toa. Pode confiar no que eu estou falando aqui. Experiência própria, não precisa apostilar. E só precisa, anota aí, vou falar de novo, sei como é que vocês ficam apreensivas.
sei como é que vocês ficam inseguras. Eu já tive aí do outro lado, eu já passei nessa imigração, então eu entendo bem o que eu tô falando, eu sei como é que fica o nosso coraçãozinho, né? De mãe ou de pai, né? Apertado quando a gente vem com a criança com medo de dar algum problema na imigração, Deus me livre, mas não vai dar problema nenhum, fica tranquilo. Se tiver autorização dizendo que a criança pode viajar com um dos genitores ou até sozinho, basta o passaporte para você embarcar. Fica tranquilo que já deu tudo certo. E aqui eu coloquei viajando e morando com filho menor. Por que viajando e morando? Porque quando a gente fala em morar cá em Portugal, vou falar novamente com toda a propriedade, um pouquinho da minha experiência, né? A gente tem a relação da guarda, né? Quando a gente é separado, se vai vir aí com o maridão ou com a esposa, não tem problema. Mas se a gente não é casado ou não vai vir morar em Portugal com o pai da criança ou com a mãe da criança, é importante a gente ter a guarda da criança. E aí você vai me perguntar, Viviane, a guarda basta? Não, gente, a guarda não basta. Deixa eu tentar dar uma ampassão para vocês. A minha experiência é que eu tenho a guarda unilateral dos meus filhos, ou seja, não teve briga na justiça, não teve problema. O pai dos meus filhos nunca cogitou a ideia de ficar com as crianças, de morar com as crianças, por questões que só dizem respeito a nós dois, né? Ele mora em outro estado, eu morava em outro local, então as crianças sempre ficaram comigo exclusivamente. Então nem a guarda compartilhada eu tinha a guarda unilateral, ou seja, a responsabilidade, a educação, o cuidado compete a mim, não tem ajuda nenhuma da parte do pai das crianças. Então essa questão da guarda unilateral, beleza, minha guarda estava de boa, eu apenas apostilei, né, para poder ter validade aqui em Portugal, a decisão judicial e trouxe a guarda dos meus filhos apostilada. Já sei que você está aí desesperado porque de repente a sua guarda não é unilateral, é um outro tipo de guarda compartilhada, ou seja, existem várias, né? Eu não sei todas para poder colocar aqui os exemplos para vocês. Mas aí não é a minha experiência, mas são experiências aí dos meus seguidores, né? Lá do canal do Instagram, @viviemportugal. E aí eu digo para vocês que guarda compartilhada, conseguiram também legalizar a criança? Conseguiram, sem problema nenhum. O importante é você trazer o documento apostilado. Por que conseguiram sem problema nenhum? Porque não basta só a guarda compartilhada. Você tem que ter uma autorização de moradia. A gente fala aqui morada, né? Uma autorização de morada no exterior. Então é muito importante você ter esse documento que não é fácil de você encontrar. Eu tive muita dificuldade, até com advogado no Brasil, de conseguir me clarear essa questão, uma coisa tão simples. Você não tem nenhum documento que você tem que seguir, que tem que ser aquele documento específicos. Eu tenho o modelo, tá? Vou deixar para vocês aqui o meu e-mail, que é Vivi em Portugal 2021, que foi o ano que eu imigrei. Então, Vivi em Portugal 2021, tudo junto, 2021 em numeral, em números, tá, gente? @gmail.com. Então, Vivi em Portugal 2021, @gmail.com. Você pode me pedir lá o documento, autorização de morada no exterior, que eu tenho um modelinho que eu fiz, que eu passo aí para inúmeras pessoas que me pedem, para realmente poder ajudar. Mas se você quiser fazer o seu também, não tem nenhuma regra específica, o importante é você colocar o nome da criança, o número do passaporte, já que é o documento que vai vir válido cá para Portugal, é o passaporte. Então, todo documento que você for fazer relativo à sua imigração, o legal é colocar um passaporte, já que identidade, CPF, nada disso você vai utilizar. É a certidão de nascimento da criança, né? Apostilada, você vai apostilar o passaporte original. Então, eu botava o passaporte como documento em tudo. E você vai colocar que o seu genitor autoriza aí os dados do pai, o número aí pode ser identidade, não tem nenhum problema, um documento válido, né, do pai, que você depois peça ao pai para autenticar a assinatura dele no cartório, dessa autorização de moradia, e depois você ou o pai, não precisa ser o pai, pode ser qualquer pessoa, depois dessa assinatura do pai estar autenticada, você apostila. Pode ser no mesmo cartório, pode ser num cartório diferente, não tem problema nenhum. O importante é a assinatura do que não vai vir, que vai autorizar a criança. Eu falo pai, mas de novo pode ser a mãe, tá, gente?
e está apostilado para poder ter validade aqui em Portugal, autorizando o menor a morar. E aí eu digo mais, de repente nem coloca para morar em Portugal, coloca para morar na Europa, que fica uma questão mais abrangente, você não sabe o dia de amanhã. Já que essa autorização de moradia, ela não tem validade, o apostilamento em si, ele não tem validade, o que tem validade são os documentos, a gente vai falar mais pra frente aí nas próximas aulas sobre isso. Então é muito importante a gente colocar de repente a Europa como um todo para a gente poder ter uma facilidade, já que aqui os países são tão pertinhos. Hoje a gente está vindo morar em Portugal, mas a gente não sabe o dia de amanhã. De repente, se a gente resolve morar na França, morar na Espanha, morar na Itália, a gente já está com uma autorização de morada que seja válido. Às vezes você não tem aí um bom acesso, uma boa troca com o pai da criança, cada um sabe da sua situação, então menos eu digo que é mais. Então é sempre importante a gente colocar aí uma autorização de morada mais ampla, né, para poder não ter problema. Então já falei para você essa questão da validade, que a autorização de morada ela não tem validade, então não se preocupa se você já quer ir se programando, já quer ir vendo essa questão aí de documentação, se você de repente não tem a guarda da criança porque nunca foi preciso, como eu falei no início do vídeo, eu nunca fui casada, Vivi, eu só tive um filho pronto, mas se a criança está registrada, se tem lá o nome desse pai, você precisa da guarda da criança. E aí você vai me falar, não, uma amiga minha, ou eu vi uma pessoa falando que não precisou. Eu também, gente. Eu já vi pessoas que conseguiram apenas com documento de autorização de morada no exterior legalizar a criança cá em Portugal. Mas esse não é o comum. Eu já vi pessoas também que não conseguiram por questões de não ter a guarda. Então o que eu falo, é o que eu bato na mesma tecla do planejamento. Se você está se planejando, se você está fazendo as coisas com calma, vê a questão da guarda, contrata um advogado, ou vai na defensoria pública, não tem dinheiro? Vai na defensoria pública da sua cidade, explica que você precisa ter a guarda da criança, porque você está indo fixar a moradia no exterior, que além da autorização da morada, você precisa da guarda para não ter problema cá em Portugal. E aí a Defensoria Pública demora um pouquinho mais de tempo, mas vai poder te ajudar, vai poder entrar com processo. Para quê? Para o juiz poder peticionar, para o juiz poder dar a decisão autorizando você a poder sair do Brasil com o menor. Porque afinal a gente não quer problema com justiça, a gente não quer... De repente o pai da criança nunca quis saber da criança. E aí de repente quando sabe que você está vindo para Portugal, quando você vai tentar uma vida melhor, ou quando vê que você está feliz com outra pessoa, começa a empatar aí sua vida, começa a colocar problema. Então, se você tiver resguardado, é sempre bom, né? Pra gente não ter problema nenhum. Então, espero que eu tenha explicado tudo direitinho e você não tenha ficado com nenhuma dúvida em relação ao seu filhote, tá certo?